A Noite dos Sussurros. O necrotério da cidade sempre foi um lugar tranquilo. Apesar de sua natureza mórbida e sombria, o zelador, Sr. Almeida, estava acostumado com a rotina noturna. Ele trabalhava lá por mais de 20 anos e nunca havia experimentado nada fora do comum. Não que ele negasse que espíritos poderiam existir, mas ele sempre respeitou o local. E principalmente sempre respeitou os mortos que ali estavam. Ele não tinha contato com os corpos, porém, era necessário fazer a limpeza do local, sempre que um novo procedimento era feito. Até que, numa noite fria e silenciosa, ele começou a ouvir sussurros vindos de uma das salas de autópsia. Ele achou aqueles sons estranhos, pois sempre procurou trancar o local, para evitar invasões de jovens querendo se provar. Inicialmente, ele pensou que era apenas o vento passando pelas frestas das janelas, mas os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em vozes indistintas. Ele permaneceu imóvel, olhando para a porta de onde o som vinha. Em alguns momentos, o som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. As vozes pareciam começar distantes e vinham em sua direção, passando por ele e voltando para dentro das salas de autópsia. E ele podia jurar que estava sendo chamado pelo nome. Ele sente um calafrio percorrer todo o seu corpo. Nervoso, o Sr. Almeida decidiu investigar. Outra pessoa que não tinha costume com o local provavelmente teria ido embora. Mas ele conhecia bem as noites solitárias. Lentamente ele caminha em direção à porta. Seus passos parecem ecoar pelo corredor com um volume maior que o habitual. Ao tocar na maçaneta, ele sente um frio cortante. Quando entrou na sala de autópsia, encontrou tudo no lugar, exceto um corpo que não deveria estar ali. Um corpo estava deitado na mesa de metal, coberto por um lençol. Quando ele se aproximou para verificar, o lençol foi abruptamente puxado para fora sozinho. Sr. Almeida se viu olhando para seu próprio rosto pálido e sem vida. O terror o paralisou, e as luzes começaram a piscar, revelando sombras ao redor. No instante em que ele tentou correr, as sombras o envolveram. Seu corpo foi jogado de um lado para o outro naquela sala. As mechas de inox que estavam limpas se tornaram vermelhas. Seu corpo cai sobre uma daquelas mesas. Um lençol branco o cobriu e ele desapareceu. Na manhã seguinte, os funcionários do necrotério encontraram apenas um lençol sujo e o nome do Sr. Almeida gravado na mesa de autópsia. Porém, sua falta foi sentida apenas quando outro turno assumiu a noite. E seu paradeiro é desconhecido até hoje. O cadáver sem alma. No necrotério de uma pequena cidade, um médico legista chamado Dr. Augusto era famoso por sua precisão e frieza no trabalho. Ele não acreditava em nada sobrenatural. Não se importava quem tinha sido a pessoa. Ele não queria ligação com o corpo, apenas saber os termos técnicos. Dessa forma, seu trabalho corria sempre sem problema, até que um cadáver muito peculiar foi trazido para a autópsia. O corpo não apresentava sinais de violência, mas tinha um sorriso estranho no rosto. Algo que perturbou o Dr. Augusto profundamente. Ele relata ao seu assistente que a depressão do corpo não é normal. Ele olha os dados na prancheta. A morte parecia ter acontecido em casa. Mas algo não estava deixando o legista trabalhar com a frieza de sempre. Conforme ele começou a autópsia, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. A pele do corpo estava mais dura, o bisturi aparentava ter pedido o corte. Ele pede outro ao seu assistente. Ao voltar os olhos para o corpo, a feição da face tinha mudado. Dessa vez, aparentava estar sério. O legista imagina que é o cansaço do dia. Ele esfrega seus olhos e tenta continuar. Ele precisa fazer uma pressão maior com o bisturi. As luzes começam a piscar. Alguns instrumentos caíam sozinhos. E um cheiro insuportável começou a encher a sala. O sorriso do cadáver muda novamente. Dessa vez, parecia ficar mais largo a cada corte que o Dr. Augusto fazia. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Ao abrir o peito do cadáver, o Dr. Augusto encontrou uma estranha pedra negra no lugar do coração. Fascinado, ele a pegou para examinar. No instante em que o fez, as luzes apagaram completamente, e uma risada demoníaca encheu o necrotério. Seu assistente tentou correr para a saída gritando de pavor, mas ele aparentou ter esbarrado em algo, pois o som de algo caindo ecoou pela sala. Quando as luzes voltaram, o legista viu o corpo de seu assistente caído no chão. Ele deixa a pedra na mesa, e ao chegar ao seu assistente, ele percebeu que não era o assistente, mas o corpo, em que ele havia retirado a pedra negra, porém estava usando o jaleco do assistente. O médico se assusta, e ao voltar para o corpo na mesa, seu assistente aqui está lá, com o peito aberto. Com o mesmo sorriso macabro no rosto,
Dr. Augusto, sem saber o que fazer, corre para fora da sala. E ao sair, ele esbarra com seu assistente que tinha ido buscar outro bisturi. Ao olhar para trás, a sala está normal, e o corpo continua sobre a mesa. Está intocado, deixando o legista perturbado. Ele corre, escorrega e bate a cabeça. A fratura o deixa com sequelas. E tudo o que ele consegue falar é contar sobre o que ele viu, naquela noite fatídica. O chamado dos mortos. Marta era uma jovem residente que havia acabado de começar seu turno, noturno no necrotério do hospital. Embora o lugar fosse sombrio, ela estava determinada a enfrentar qualquer medo. Sempre ouviu falar de histórias macabras sobre necrotérios ou de legistas que enlouqueceram devido a algum evento sobrenatural. No entanto, naquela noite, algo estranho aconteceu. Durante a organização dos registros, ela notou que os nomes de alguns dos falecidos estavam sendo repetidos em documentos diferentes, mas com datas de óbito distintas. Um erro que poderia custar a carreira de alguém. E a culpa poderia recair sobre ela. Confusa, Marta decidiu investigar. Ela foi até as gavetas onde os corpos estavam armazenados, abrindo uma após a outra para checar as etiquetas. Para sua surpresa, todos os corpos estavam nos lugares corretos, exceto um. A gaveta que deveria estar vazia estava ocupada. Mas o corpo que estava ali não tinha identificação. Sentindo um arrepio, Marta fechou a gaveta. Mas a curiosidade a levou a abri-la novamente. Só que desta vez estava vazia. Desesperada, ela começou a ouvir vozes baixas, chamando seu nome, vindas de todas as direções. As luzes piscaram, e num momento de pânico ela correu para a saída. Mas antes que pudesse sair, uma mão fria agarrou seu tornozelo. Ela se agarra em uma das mesas, mas o ser tinha uma força descomunal, e ela não conseguiu segurar por muito tempo. Quando seu corpo estava prestes a ser engolido pela escuridão, uma mão a segura. Era seu assistente que tentava a todo custo trazê-la de volta. Mas a força da escuridão era forte demais, puxando-a de volta para a escuridão. O cabo de guerra durou por alguns minutos. As portas das gavetas batiam forte, abrindo e fechando sem parar. Aquilo deixou o assistente assustado, mas ele teimava em não soltar. Porém, ele não teve muita escolha, já que vários vultos negros saíam das gavetas, rastejavam pelo chão, indo na direção do assistente. E antes que algum pudesse agarrá-lo, ele solta a mão da médica e foge. A escuridão finalmente engole a legista. Quando os colegas chegaram pela manhã, encontraram apenas o crachá de Marta no chão. E o corpo sem identificação tinha desaparecido. E o assistente foi acusado de sumir com o corpo da médica. O necrotério abandonado. Um grupo de amigos decidiu explorar o antigo necrotério da cidade, que estava abandonado há décadas. Havia rumores de que o local era assombrado pelos espíritos dos mortos que nunca tiveram paz. Os amigos, em busca de uma aventura assustadora, entraram no prédio em ruínas à meia-noite, com apenas lanternas e celulares. Eles gravam com os celulares, esperando que as câmeras filmassem algo. Dessa forma, iriam conseguir muitas visualizações e poderiam ficar famosos. À medida que exploravam os corredores empoeirados, eles sentiram uma presença desconfortável, como se estivessem sendo observados. As portas rangiam, e passos ecoavam nos corredores vazios, mas sempre que viravam para olhar, não havia ninguém. O grupo começou a se dispersar, à medida que cada um procurava evidências de atividades paranormais. Subitamente um dos amigos gritou. Quando os outros correram para encontrá-lo, tudo o que acharam foi uma lanterna caída e manchas de sangue no chão. Apavorados, eles tentaram sair do necrotério, mas as portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas. Enquanto tentavam encontrar uma saída, sombras começaram a se materializar nas paredes, tomando forma de figuras humanas. As figuras se aproximaram. Perseguindo aquelas rapazes pelos corredores, alguns espíritos eram mais agressivos e com aparência grotesca, e os amigos perceberam que eram as almas daqueles que, após o seu fim de vida, passaram a continuar naquele lugar. Alguns espíritos diziam a palavra vingança. A perseguição fica mais agressiva, com os espíritos atacando os rapazes. E o medo os deixou paralisados. E então, um a um, eles foram arrastados para a escuridão. Nos dias que se seguiram, o necrotério continuava vazio novamente, exceto por algumas lanternas e celulares abandonados no chão. Ninguém jamais soube o que aconteceu com os amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.